Por que preferimos certas marcas a outras? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Vadcast, tocado pela Patrícia Moraes, pela Verônica Assis e pela Suzana Coutinho. Ouça o recado que a Patrícia deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Vadcast. Olá, ouvintes do Naruhodo. Eu sou Patrícia Moraes e junto com as minhas amigas Verônica Assis e Suzana Maria, apresentamos o Vadcast, o podcast das Vadianes. E você nos encontra principalmente no Spotify. Com muito humor e irreverência, comentamos sobre os assuntos importantes e também os irrelevantes, como se você estivesse sentado numa mesa de bar com a gente. Então puxe uma cadeira e seja muito bem-vindo. Obrigada, Naruhodo, pela oportunidade. Vocês são incríveis. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Temos pergunta de ouvinte, Altair. Mais uma vez, vamos falar da sua área, Ken. Hoje é dia do Altair se revoltar, hein? Bom, você que tá falando, tá? Eu e toda a audiência, né? Você já está prevendo, mas enfim. Ai. Vamos então falar sobre um aspecto do marketing. Isso, publicidade. Altair, a pergunta veio do Marcel Oliveira, que é carioca, morando em Boa Vista, Roraima, Altair. Olha só. E ele é sargento meteorologista da aeronáutica. Ele é estudante de arquitetura também e pai de primeira viagem durante a pandemia, Altair. Bem ocupado, hein? E ele diz o seguinte, Altair:
Estava conversando com os amigos em um grupo de futebol do WhatsApp. Nossa, esses grupos de futebol do WhatsApp são os que eu tenho medo, viu, Tem? Quando entramos no assunto de pessoas que estão escolhendo qual o próximo celular que eles querem comprar. Alguns amigos mesmo disseram que preferiam iPhone. Outros já tinham Androids ou Motorolas e não pensavam em trocar, enquanto alguns dos mais novos falavam que comprariam qualquer um que pudessem comprar, o quanto antes para não ficar sem celular. No desenrolar dessa conversa, um outro amigo que também é ouvinte do Naruhodô, Bernardo, afirmou que essa escolha por celular é questão de excesso de informação, pois não faz tanto tempo assim ninguém sabia como funcionavam os diferentes celulares, e você compraria o que fosse mais barato. E ele ainda complementa, essa mentalidade de escolher celular é a mesma de quem quer tirar vantagem de tudo. Na hora eu pensei, vou mandar essa pergunta pro Naruhodô. Por que em Altair o ser humano sempre tenta obter o suprassumo de tudo, mesmo sabendo que o mínimo já é mais que o suficiente? Descobri há poucos meses o Naruhodô, mas já faço que o quem pede todo episódio indicar para os amigos. Até porque quanto mais dúvidas, mais rápido passarão os plantões de madrugada que fico ouvindo vocês. Um grande abraço de um ouvinte onde a água da descarga gira para o lado contrário. Muito bom. Tá certo. Ó, tá aí. O que é que a ciência tem a dizer sobre essa questão que o Marcel trouxe pra gente, Altair? Não, o que você tem a dizer sobre isso? Você como publicitário famoso. Né? Eu tenho a dizer sobre isso? Na verdade, assim, eu vou organizar a sua experiência, na verdade, Ken. Assim, eu tenho perguntas pra você. É verdade. Eu queria que você começasse explicando pra gente a diferença entre preferência de marca e lealdade de marca por uma certa marca. Pensando nos celulares, né, que é a pergunta do nosso ouvinte. Uhum. Pensando em qualquer produto ou categoria de produtos, né, a gente denomina como preferência quando você tem uma ordem de preferência sobre uma determinada coisa. Enquanto que lealdade tem mais a ver com frequência de consumo, tá? Então eu digo que certa pessoa prefere tal marca quando eu coloco um hall de marcas e ele escolhe uma como a que ele mais gosta ou a que ele mais deseja. Essa é a preferida. Outra coisa é quando essa pessoa passa a comprar repetidamente de uma mesma marca ou de um mesmo produto, né? E isso a gente chama de lealdade à marca ou lealdade ao produto em si. Uhum. Então você pode dizer que a lealdade à marca é construída a partir das preferências? Isso, exatamente. Existe uma certa ordem, vamos dizer assim, de conquista e de adesão das pessoas, que às vezes, inclusive algumas teorias dizem que começa em conhecimento, né? Ou familiaridade. E aí depois isso se eleva para, por exemplo, consideração de marca, né? Então ela está dentro do hall de marcas que ela considera. Aí a preferência é que ela mais gosta entre o hall de marcas, né? E depois você atinge a lealdade, que é quando ele passa a repetir a compra. Uhum. E, então, a partir de um conjunto de consumidores que tem uma certa lealdade a uma marca específica, você pode tentar descrever ou descobrir qual o posicionamento da marca dentro daquele segmento. Sim, dá para você inferir, né? Já que uma estratégia de posicionamento não necessariamente é uma informação aberta, né, pública, mas você consegue inferir a partir das pessoas que consomem uma certa marca, qual é o posicionamento que ela tem na cabeça das pessoas. Uhum. E mesmo não sendo uma informação aberta, direta, ela tem um sentido? Existem marcas que se posicionam a partir da preferência das pessoas e outras que é a mensagem publicitária que posiciona a marca e aí as pessoas têm que perceber isso? Isso acontece nos dois sentidos? Sim, eu diria até que essas coisas se misturam, né? Uhum. Porque uma coisa é o que você deseja como posicionamento de uma marca, outra coisa é o que de fato as pessoas sentem por aquela marca, né? E há áreas de sobreposição entre uma coisa e outra e áreas que as coisas não se sobrepõem, né? Às vezes as pessoas preferem uma determinada marca que não necessariamente tem a ver com a estratégia que a marca pensou anteriormente, né, de que seria o motivo pelo qual as pessoas prefeririam. Você tem um exemplo da sua experiência?
de alguma marca que tinha essa, assim, eu quero me posicionar de tal jeito, mas as pessoas me veem de outro? Eu vou falar de uma marca que já se extinguiu, Thaí. Não tem problema. Que já tá fora do jogo, assim, né? Que é a Nokia. Uma marca que foi uma das marcas mais importantes, né, do mercado de telefones celulares, né? E durante muito tempo foi a preferida de muita gente, né? E, embora a Nokia quisesse se posicionar muito mais por sua tecnologia, né? Já que esse é meio que um driver, ou seja, um fator-chave de sucesso nessa categoria, as pessoas acabaram gostando da Nokia ou acabaram argumentando a favor da Nokia depois que passaram a usar o produto por causa da sua durabilidade. Né? Porque as pessoas falavam, né, assim, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Não, Nokia durava pra caramba, né? Nokia tijolo. Né? Isso, Nokia é uma espécie de o Fusca dos celulares, ou o Gol dos celulares, né? Aquele que você compra e vai durar pra caramba, assim. Né? Você bate um Fusca, você morre, mas o Fusca tá igualzinho, né? Exatamente, né? E isso não necessariamente fazia parte da estratégia da marca, tá? Aos poucos, a marca passa a incorporar isso, né? Porque, no final das contas, elas têm que ouvir as pessoas, né? E se as pessoas passaram a valorizar esse atributo, né? E esse atributo tem valor para as pessoas, então a marca também passa a incorporar isso. Esse acho que é um exemplo que me veio à cabeça aqui. Aí, na verdade, a marca desistiu, né? Ela se adaptou. Ela continuou tentando falar sobre tecnologia, obviamente, né? Mas essa é a reputação que ela tem até hoje, mesmo depois da marca ter saído do mapa, né? E você tem um exemplo de alguma marca que conseguiu? Tipo, ela era vista de um jeito e com o passar do tempo ela conseguiu se reposicionar e virar um produto de outro para outro público? Sem dúvida. Tem uma marca que é um clássico entre os marqueteiros, Thaí, que conseguiu fazer essa mudança assim, de percepção, tá? Que é Havaianas. Né? As sandálias, né? As sandálias havaianas, né? Que nada mais é do que um chinelo de dedo de borracha, né? E que durante toda a sua história, até algumas décadas atrás, ela era um produto bastante popularesco, né? E que era visto como um calçado da camada mais pobre da população. Né? Porque era muito usado por pessoas que trabalham em profissões de trabalho manual. Né? Então, sim, assim, o pedreiro, né? Pedreiro, exatamente, a empregada doméstica, né? Era meio que o calçado oficial desse tipo de profissional. Né? Mas, em um determinado momento, a Havaianas quis que essa percepção mudasse e passasse a abranger mais pessoas, né? Porque é um produto de escala, né? De fabricação baseada em escala, né? Em volume. Então, ela não podia ficar restrita a um segmento da população. Né? Mas é engraçado porque ela era muito comum no segmento mais numeroso, né? Exatamente. Será que elas queriam aumentar a penetração ou aumentar o custo agregado de cada produto? Eles queriam as duas coisas, né? E eles conseguiram as duas coisas, né? Então, assim, o atributo que se dava na época, né, nessa época, era ele não deforma nem solta as tiras, né? Até a década de 70, 80, era isso que era o argumento principal dessa marca, desse produto. E o garoto propaganda mais famoso na época era o Chico Anísio, né, que falava bastante com a camada mais popular dos brasileiros. A partir dessa mudança, eles passaram a tentar ser uma marca menos popularesca e mais pop, ou seja, que entende mais o que está fazendo sucesso naquele momento, e passaram a usar, então, celebridades em evidência da época. E essa estratégia se mantém até hoje. Atrizes, jogador de futebol, atores, cantores, atletas, né? Agora, eles deram eles fizeram um uso, na época, mais original sobre essas celebridades, né? Ao invés delas serem simplesmente porta-vozes da marca, como era o próprio Chico Anísio. O Chico Anísio, ele interpretava o próprio Chico Anísio falando a favor do produto, né? Falando essas vantagens funcionais do produto.
Enquanto que quando eles passaram a tentar ser uma marca mais sofisticada do que eram, mas não necessariamente uma marca sofisticadíssima, mas uma marca mais sofisticada do que eram, para poder agregar valor, ou seja, cobrar mais caro, inclusive por isso, tá? E falar com mais gente, e não sofrer rejeição de determinados segmentos da população. Eles usaram as celebridades como anti-heróis, né? Então, na publicidade, né, é uma campanha que foi criada pela agência Almap, né, que detém a conta publicitária até hoje. Ela passa a usar, então, as celebridades não como uma pessoa que fica vendendo a marca, né, mas como uma pessoa que está numa situação real da vida, né, em que ela está fazendo ela mesma, tá? Ou seja, ela não está interpretando um personagem, ela está fazendo ela mesma, né? E, de certa forma, ela não necessariamente se dá bem naquela situação. Gera uma situação embaraçosa, algum problema, Isso, né? Mas uma situação embaraçosa para ela, né? Assim, ela interage com pessoas comuns e desconhecidas, né? Que muitas vezes se dão bem em cima delas, tá? Então esse foi um jeito original de usar as personalidades, mas ao mesmo tempo usar as personalidades para mostrar que todo mundo pode usar, tá? E que não fica restrito a um certo segmento da população, né? Tanto que eles passaram a usar durante um tempo, inclusive todo mundo usa, né? Havaianas, todo verdade. mundo usa, né? Que é diferente do anterior, que era muito mais para falar sobre a autenticidade do produto, né? Porque existiam e existem até hoje muitas cópias, né? das sandálias de dedo. Então ele falava... Genéricos. Exatamente. Então, a Havaianas é aquela que não deforma nem solta as tiras. Então, na época, inclusive, o slogan era as legítimas. Havaianas, as legítimas. Né? Depois passou a ser Havaianas, todo mundo usa. Porque ela saiu dessa coisa do eu sou a original, né, da categoria, e porque ela já era a líder, né, da categoria. E ela precisava, então, aumentar o valor percebido da marca, então ela passa a sofisticar um pouco mais a comunicação, né, e conversar, inclusive, com pessoas de mais poder aquisitivo, né, e ampliar o público da marca. Resumindo, é isso. Uhum, muito bem, tá vendo? Uma pessoa com larga experiência. Eu não teria nada para discutir sobre isso, além de experimentos, né? Então, vamos deixar na descrição exemplos dessas propagandas, né? No caso da Havaianas, para você ver a transição, né? Ken, esse reposicionamento de marca levou quanto tempo, mais ou menos, para acontecer? Então, ele é uma coisa que demora anos para acontecer, tá? Demora décadas anos. Até. Às vezes até décadas, né? No caso de Havaianas, acho que ele é inclusive visto como um caso bastante importante, bastante estudado assim, nas escolas de negócio, porque ela conseguiu fazer com uma velocidade relativamente alta. Uhum. Né? Em poucos anos ela já tinha se reposicionado. Uhum. É claro que ela assim, eu falei da publicidade, tá? Mas assim, teve uma mudança também de produto, né? Então, sim, as design, Havaianas, né? E isso passou a ter mais cores, mais modelos, né? E até hoje ela tem essa capacidade de inventar novos produtos, né? A partir de uma matéria-prima básica, né? Que é a borracha. Então, eu posso dizer, na verdade, aí a gente volta no começo da conversa, que é essa diferença entre preferência e fidelidade, né? Uhum. Ou lealdade de marca, que uma, na verdade, é projetada no tempo em relação à outra, né? Então, quando eu olho você de forma transversal, eu não consigo avaliar o quão leal você é. Eu sempre vejo o quanto você prefere naquele momento. Quando eu olho você de forma longitudinal, aí eu consigo ter uma ideia, mais ou menos, da fidelidade à marca ou algo do tipo, né? Isso tem a ver com o Naruhodo que a gente gravou algum tempo atrás sobre a diferença entre decisão e escolha, né? Então, quando você pensa em lealdade à marca, né, o brand loyalty, né? Vocês adoram o nome em inglês, não sei porquê, mas o brand loyalty, a gente pensa sempre em escolha, né? E quando você pensa em preferência de marca, é algo ligado à decisão, que é algo momentâneo, né, naquele momento. E aí tem uma discussão metodológica interessante, assim, porque por exemplo, quando eu avalio o comportamento de uma marca nas redes sociais, né, tipo, quantas pessoas falam de uma marca, por exemplo, eu sempre vou avaliar o desempenho nas redes sociais ao longo do tempo.
E eu não vou conversar com a pessoa, eu vou conversar com a média das pessoas de um segmento, né? Então eu tenho um estudo longitudinal, onde a unidade de análise não é o indivíduo, mas a média dos indivíduos, né? São clusters de indivíduos, né? Então isso me dá uma ideia do hábito que a pessoa tem. E não necessariamente da lealdade, porque a lealdade, na verdade, é um julgamento. Quando eu pergunto pra você, você usa muito iPhone, sei lá, alguma coisa assim, e você fala do ponto de vista verbal que sim, isso, na verdade, me dá uma ideia não longitudinal, mas transversal. Sim. Isso é um erro muito comum da área de vocês. Assim, é um erro... porque marketing tem muito de psicologia, só que, como todas as áreas, e inclusive a psicologia, não se usa a psicologia direito, né? Então, quando você usa o relato verbal da pessoa... Na verdade, você não está tendo uma dimensão temporal, você está tendo uma dimensão transversal. Você não está avaliando lealdade de marca, você está avaliando preferência. Né? Como que você avalia a lealdade? Vem do comportamento dela ao longo do tempo, por meio, por exemplo, das redes sociais, né? Ou da observação real do comportamento dela para além do relato verbal. Né? Então, muita gente confunde o resultado, por exemplo, de uma survey ou de um focus group, utiliza essa informação como se fosse um indicador de lealdade de marca, mas não é, de preferência. Né? A lealdade você vai ver olhando a pessoa por um bom tempo, independente do relato verbal dela, né? Exatamente. Isso é uma questão que confunde muito, assim. As histórias não orientam o comportamento. O que orienta o comportamento é o hábito. E o hábito você só vê ao longo do tempo, né? Então, eu não devia dar essa dica pra vocês, mas eu já me sinto mal por ter falado, viu? Porque eu não devia. Mas bem que vocês conseguem já vender, independente disso, não é verdade? Então, não importa. Vai agora, do mesmo jeito. Vou até fazer um parênteses sobre a questão do anglicismo, né? Dessa mania de usar termos em inglês do marqueteiro e até do mundo dos negócios como um todo, né? Eu acho realmente uma babaquice. Mas acho que tem uma explicação, né, que não justifica, mas explica. Né? Assim, o mundo dos negócios e o mundo do marketing, né, é um mundo bastante globalizado, discussões bastante globalizadas, porque a gente está falando de marcas que nasceram de fora do Brasil, né, principalmente. Né? Assim, a gente tem uma série de marcas que têm esse alcance internacional e elas foram essas marcas internacionais que se tornaram globais, elas são as responsáveis pelas teorias de marketing, né? Então essas teorias de marketing foram principalmente criadas fora do Brasil, na Europa e na América do Norte especialmente, né? E, portanto, elas acabaram se universalizando em inglês. E aí, por preguiça, por um lado, e também por padronização por outro, né? Quando um marqueteiro fala com outro de países diferentes, de mercados diferentes, né? Elas sabem do que estão falando, sabe? Quando você usa esse termo. E aí, por preguiça, você acaba não traduzindo e usando o termo em inglês. Então, assim, eu inclusive, me pego usando os termos em inglês muitas vezes para cortar caminho, sabe assim? Sobretudo falando com um colega, né? Exatamente. Então, e aí você acaba falando também com não colegas. E aí só a babaca mesmo, entendeu? Sim. Então, mas lembra do nosso Naruhodo sobre gírias? Como se constroem as gírias? É um tipo de gíria. Sim, né? Verdade. Que marca o grupo que você pertence. Então, tipo, né, o véi vira job, vira target. Exatamente. Né? Fazer o quê, né? Mas acontece, né? É parte do comportamento. Mas aí tem uma reflexão muito interessante, assim, que aí a gente se encaminha para a resposta da pergunta, né? Por que a gente se torna leais a certas marcas? Você já deu todos os elementos necessários. A gente se torna leal ou tem mais preferência por uma certa marca, primeiro, por uma questão de algo que aparece na sua vida, né? Um elemento que aparece na sua vida. Em geral, a maior parte dos produtos que as pessoas utilizam, as pessoas não fazem a menor ideia do porquê surgiu, como funciona e tem uma ideia do para que serve, né? Então, em geral, as pessoas consomem produtos para resolver os problemas delas. Então, eu não quero saber todos os usos de um produto. Eu quero um produto que resolva o meu problema, né? Tanto é que quando você compra, por exemplo, um micro-ondas, você usa 1% dos recursos do micro-ondas, que é o ligar e desligar. E pronto. Sim. Né? Verdade. Isso vale para celulares, isso vale para um monte de produtos. E aí, assim, mas o que mais me preocupa nessa questão da lealdade a certas marcas diz respeito a que esse jeito de interagir com os objetos sociais, que aí entram os produtos, as marcas, as empresas, meio que acaba virando uma epistemologia de como a gente adquire conhecimento.
de novo, como você bem comentou, né? Você tem pessoas que emitem preferência por um certo produto de uma certa forma, e isso condiciona a empresa a agir. E tem o contrário, que é a empresa que quer condicionar o padrão de consumo das pessoas de um certo jeito, para redirecionar a marca. Então, sempre tem nos dois sentidos, e muitas vezes tem conflitos, como você bem mostrou ou não. A questão aqui é que, e aí tem a ver com o Naruhodo que a gente gravou lá atrás, que eu acho muito importante, que é o 208 e 209, que é o efeito da publicidade sobre crianças, que é uma coisa que não deve existir, assim, não há nem espaço para discussão. É o mesmo jeito que você dá cigarro para criança pequena, com 6 anos, é propaganda. Por quê? Porque a criança entra em contato com essas estratégias publicitárias de uma forma que ela não tem possibilidade de se defender da persuasão, né? Sim. E o que é persuasão? É você, por exemplo, eu não consigo imaginar uma sociedade onde não existam consumidores. Aham. Você já parou pra pensar nisso, Kim? É possível imaginar uma sociedade onde não exista consumidores? Onde todas as relações não são mediadas por relações de consumo? Isso é muito difícil, pensando em sociedades ocidentais grandes, industrializadas. Se a pessoa começar a pensar um pouco, ela vai começar a pensar uma sociedade indígena, alguma coisa assim, né? Em que seja baseado em trocas. Mas não é a sociedade que a gente partilha. A maior parte das pessoas do mundo cresce num ambiente onde as relações entre os indivíduos são relações de consumo, né? Sim. E logo, as relações de consumo mediadas por alguém que quer vender algo, por alguém que quer consumir algo, e alguém que quer mediar essa relação, né? Acabam sendo a fonte de todas as relações humanas, inclusive, né? Para mostrar isso, para mostrar como isso afeta o cérebro, por exemplo, tem alguns experimentos bem interessantes. Tem um experimento clássico de 2004, que é a da dicotomia entre Coca e Pepsi. Você deve saber muito bem que marcas que são bem parecidas, às vezes elas querem ficar parecidas para as pessoas não conseguirem diferenciar e comprar o que tiver, né? Mas no caso da Coca e Pepsi não é assim, né? Elas brigam. Eram 67 pessoas. E aí você fez essas 67, primeiro você fez um teste anônimo, né, de Coca e Pepsi, bebe aí, né, e escolhe qual você prefere, e as pessoas não sabiam a marca. Tá? Isso que a gente chama de teste cego. Isso, é o teste cego. Aí, dessas 67, algumas preferiram Coca, outras Pepsi, mas não teve uma... Assim, foi meio empatado, né? Não teve uma marca que foi mais escolhida. A diferença foi bem pequena. Aí, tudo bem. Aí, no segundo experimento, colocavam um copo com Coca-Cola de verdade, e diziam que era Coca-Cola, versus um suco misterioso. Eles chamavam suco misterioso. Suco misterioso. E nesse suco misterioso, às vezes era Coca-Cola também, ou às vezes era Pepsi, tá? E aí dava pra pessoa escolher, né? Aí o que acontecia? A maior parte das pessoas preferia a Coca. Tá? Preferia o copo que tinha o label, que tinha a marca. Sim. Mesmo quando o outro copo era Coca. Sim. E mesmo quando ela tinha preferido a Pepsi no teste cego. Tá? Ou seja, a percepção da marca já muda a sua preferência local e inclui uma questão da escolha, uma questão da lealdade da marca. Aí, não contente, eles fizeram um terceiro teste. Falaram, por que isso acontece? Vamos ver no cérebro, né? E colocaram as pessoas na ressonância magnética, fizeram o mesmo teste de novo, da Coca versus o copo misterioso. E aí eles viram que quando você estava fazendo o teste anônimo, o teste cego, né? Tem uma área, a área gustativa, obviamente, ativada, e tem uma área que é o córtex pré-frontal ventromedial, que é ligado à questão do julgamento. Julgamento de qualquer tipo, julgamento de tamanho, de distância, de gosto, de forma e tal. Então, quando eu tô tomando uma coisa que eu não tem marca, ativa a minha percepção do próprio gosto. Eu reparo no momento atual aquilo que eu estou experimentando, né? Quando eu coloco a Coca versus o copo misterioso, o que acontece? Tem mais duas áreas que são ativadas, que é o córtex dorsolateral e o hipocampo. O hipocampo é relacionado com memória, então a memória do passado, né? Então, quando você vê que é a Coca ativa áreas do hipocampo que são relacionadas com experiência prévia de visualização da marca, e essa atividade do hipocampo diminui a atividade do córtex pré-frontal ventromedial. Ou seja, mesmo em situações que você gosta menos da Coca, que você tem uma atividade menor ou maior, isso é regulado pelo hipocampo, pela área da memória, né? Então, tanto é que nesse experimento eles fizeram o seguinte: na hora do teste cego, dá pra ver na ressonância quando você tem uma maior quantidade de sangue no córtex pré-frontal ventromedial ou não. Então, por exemplo, eu te dou uma Coca, você toma, te dou a Pepsi, né? Você toma. Aí dá pra ver o grau de atividade dessa área do cérebro, tá? Do córtex pré-frontal ventromedial. Dá pra ver.
Então, por exemplo, se eu dou um copo pra você, vejo a atividade, dou outro copo, vejo a atividade, antes de você me responder qual você prefere, pela atividade do cérebro eu conseguia prever. Então, no teste cego, pela atividade do cérebro eu consigo prever qual você ia preferir, se a Coca ou a Pepsi. Eles acertaram 100% dos casos. 100%. Quando você coloca a Coca, isso dá uma disrupção, né? Essa memória afetiva da Coca dá uma disrupção na mensagem, né? E aí isso é relacionado com o tempo, a quanto tempo você é exposto à marca, né? Então, e aí eles te fizeram um recordatório para ver uma ideia de quanto tempo a pessoa conhece a marca. Obviamente, as pessoas que lembram da Coca desde criança são as mais afetadas, tem esse mecanismo de intrusão, no gosto. Então, só pra você ver como essa questão da publicidade é forte. Ela muda a sua percepção atual de gosto, sabe? Então, é muito forte. Poderoso. Muito forte. A causa material para lealdade a certas marcas diz respeito ao quanto você vê aquela marca. Isso gera uma marca no seu hipocampo. E essa marca presente no hipocampo e no dorso lateral influencia a sua percepção real atual dos estímulos. Então, se o estímulo não é da marca X... Você, de fato, sente ele como menos gostoso ou menos atraente. Que desgraça! Fala, você não tem que dar uma cabaçada de pau. Ou seja, não é uma coisa consciente, né, Otávio? Não é, não, zero consciente. Aí volta na questão do problema do método, né? Quando você faz uma survey e pergunta o relato verbal da pessoa, esse relato verbal não diz muita coisa sobre essa lealdade latente que já está marcada no seu cérebro. Você não tem acesso a essa causa material tão forte. Tem uma outra coisa também que dilui, né, que mostra esse efeito, que é o efeito do número de coisas que você tem para escolher, tá? Então, por exemplo, quando é Coca e Pepsi é mais fácil, né? Então, uma delas acaba dominando você, né, o indivíduo, e aí você acaba tendo um viés para essa marca, tá? Quando é duas. Mas quando você tem muitas, isso pode dar o efeito contrário, pode dar ruim. Então, é um experimento super legal que eles fizeram no mercado, que tinha 2 estantes com geleia. Geleia, legal, né? Aí, assim, uma estante tinha todas as geleias da mesma marca. Só que de um lado tinha 6 tipos de geleia. Só 6, né? De um lado. E na outra estante tinha 24 tipos. E aí, o que aconteceu? Eles foram filmando, aí você vê que não é um mecanismo de decisão, é escolha. Eles foram filmando, as pessoas passando, e contaram quantas pessoas pararam em cada estante. A estante que tinha 24 escolhas, 24 opções, mais pessoas paravam. Então, quando você mostra muitas opções, mais pessoas param para olhar, né? Quando tem muitas opções. Só que aí eles contaram, dentre as pessoas que olhavam, quantas delas compravam o produto. Então, na estante que tinha 24 possibilidades, somente 3% das pessoas que pararam ali compraram uma geleia. Ao passo que menos pessoas passaram na estante com 6 opções. Mas daquelas, 30% delas compraram uma. Então, assim, a preferência inicial por parar e prestar atenção não é relacionado com a compra efetivamente. Porque as pessoas gostam de ter muitas opções para decidir, né? Mas no momento de escolher, isso se torna muito difícil e é difícil de lidar. E aí a pessoa faz o quê? Cria uma dissonância cognitiva. Então, assim, imagina que você tem 24 opções de filme. Aí você pega um. Quando você pega um, a probabilidade associada àquele um é tão baixa em relação às outras que depois você se sente culpado de ter comprado aquele. É tipo você no Netflix. Não tem tanta opção que você gasta mais tempo scrollando aquela merda do que escolhendo alguma coisa? Aí o que acontece? Quando você escolhe um, você faz binge daquela desgraça. Por quê? Porque você tem medo de trocar. Porque se você trocar, porra, perdi meu tempo com essa série ruim, tinha uma melhor. Claro, tem 70 outras melhores. Então, o Netflix é um exemplo disso. Por isso que ele só funciona porque é barato, né? É um custo baixo, onde você tem muitas opções pra decidir, mas não escolhe nada. Então, nada mais é o Netflix do que uma coisa que rouba o seu dinheiro à custa de deixar você ansioso. Basicamente isso, né? Isso vale pro Instagram também, viu? Não vou deixar o Instagram. Tá aí. Mesma coisa. Pra mim é a ansiedade que eu quero, viu, Tony? Então, tá bom. Não, ainda bem, né? Ainda bem. Então, falando em ansiedade que você quer, né? Agora que a gente chegou num ponto nevrálgico do episódio, já expliquei os mecanismos, né? Do que gera lealdade e tal, uma marca, preferência e lealdade, uma diferença importante. O ouvinte, nosso querido Marcel, deve estar muito bravo com a gente, porque a gente leu o e-mail dele com modificações importantes, né?
Agora que eu expliquei todo esse preâmbulo, né, mostrando que é o mesmo efeito, né, eu vou pedir pro Ken ler o e-mail real que o nosso amigo mandou, nosso amigo Marcel. Por favor, Ken, você pode ler a mensagem verdadeira? Claro. Me chamo Marcel de Oliveira, sou carioca morando em Boa Vista, Roraima e sargento meteorologista da aeronáutica, além de estudante de arquitetura e pai de primeira viagem durante a quarentena. Estava conversando com os amigos em grupo de futebol do WhatsApp quando entramos no assunto de pessoas que estão escolhendo qual vacina que querem tomar. Alguns amigos mesmo disseram que preferiam tomar Pfizer. Outros já tomaram da AstraZeneca, Coronavac, enquanto alguns dos mais novos falam que tomariam qualquer uma o quanto antes. No desenrolar dessa conversa, um outro amigo que também é ouvinte do Naruhodô, Bernardo, afirmou que essa escolha por vacina é questão de excesso de informação, pois não faz tanto tempo assim ninguém sabia de onde vinha cada vacina, e você tomaria que tivesse a mão no posto. Ele ainda complementa, essa mentalidade de escolher vacina é a mesma de quem quer tirar vantagem de tudo. Na hora eu pensei, vou mandar essa pergunta pro Naruhodô. Porque quem é Altair, o ser humano sempre tenta obter o suprassumo de tudo, mesmo sabendo que o mínimo já é mais que o suficiente. Olha aí, Altair. Então, a pergunta verdadeira era sobre vacinas. Aí tem uma coisa interessante, né? O ser humano tenta sempre obter o suprassumo de tudo. A questão é que ele não sabe o que é o suprassumo de tudo. A gente sabe muito pouco sobre aquilo que controla a gente. Sim. Mesmo sabendo que o mínimo já é mais do que o suficiente, não é o mínimo. Quando você pensa, por exemplo, no caso do celular, ter um celular é o mínimo, independente da marca. Quando você pensa em vacina, pior ainda. Ter uma vacina é o fundamental. Tem toda essa discussão que a gente fez, por exemplo, das pessoas, quando tem uma marca, tem uma certa aderência a uma marca, isso gera uma memória afetiva dessa marca, né? E aí você acaba modulando a preferência por outras coisas, ou gera um viés de preferência por essa marca, é o mesmo mecanismo que acontece com as vacinas. Não do ponto de vista de lealdade, mas do ponto de vista de preferência. Uhum. Como a gente não sabe, do mesmo jeito do celular, vocês não sabem como os celulares funcionam de verdade. O celular liga, desliga, né? Você pode tentar julgar, ficar vendo vídeo no YouTube qual tem câmera melhor, câmera menor, mas as pessoas em geral não sabem julgar. Então, mas assim, pensando como vacina, né? Por que a vacina gerou esse povo sommelier por vacinas, né? Primeira coisa, a gente tem várias vacinas, não só uma, né? Se só tivesse uma ou duas, acabou, mais fácil, né? Uhum. Como a gente tem várias, tem umas 5, 6, né? Cai no exemplo do Netflix, tá? Yes. Se eu escolho uma, o meu grau de satisfação não é tão grande, porque eu poderia ter escolhido outra, né? É tipo você scrollando no Netflix. Aí, qual que é a versão de vacina de você scrollar no Netflix? Você cola no posto, que vacina tem hoje? É uma, não quero, volta amanhã. Você é burro, sabe? Cambada de gente burra, cabaços, né? Mas enfim, aí a pessoa entra em dissonância cognitiva, né? E aí tem o nosso Naruhodô super importante, são os 2 episódios sobre dissonância cognitiva, que fala exatamente disso, assim, mas por que eu não posso escolher a vacina que eu quero? A pessoa pode escolher a vacina que ela quer, só que elas são virtualmente iguais. No caso do celular, meio que dane-se. Você quer pagar 20 mil reais num iPhone? À vontade. A questão é que a gente está numa situação de política de saúde pública, onde você não vai esperar sair o novo celular da nova geração, sabe? Tem consequências. É um efeito coletivo, né? E aí eu volto no exemplo anterior, que a nossa interação com os produtos em uma sociedade de mercado, ela é tão prevalente, né? Já existe há tantas gerações, que esse é o nosso método de entrar em contato e aprender com a experiência. Virou a epistemologia de como a gente aprende as coisas, entra em contato com o conhecimento. Tem um artigo sensacional, 2017, de uma revista de educação e marketing, muito boa, que ele fala dessa marketização da educação, né? Quando você transforma os alunos em consumidores e os docentes em produtores, algo do tipo, né? E aí ele descreve historicamente essa relação entre educação e marketing, né? Então, no começo do século XX, final do século XIX, o modelo para a educação nos Estados Unidos e na Inglaterra era onde a docência, o objetivo da educação era formar cidadãos críticos. Então, o professor, aquele que ensina, era visto como alguém muito importante no começo do século XX. Já na Alemanha, e aí foi muita influência do von Humboldt,
que é um cara que a gente falou no Naruhodo sobre porque fica escuro durante a noite, né? A gente fala um pouco muito dele, bastante dele. O von Humboldt, ele tinha uma visão diferente de educação que se tornou popular na Europa, que era o seguinte, o professor não é subordinado ao aluno e o aluno não é subordinado ao professor. O que, na verdade, a gente tem é que ambos são subordinados ao aprendizado, ao conhecimento. Tá? Então, a ideia era que o professor fosse um cientista e o aluno fosse um ajudante de cientista, sabe? Como se fosse um trabalho artesanal, né? E essa visão de educação se tornou muito comum. Veio para o Brasil. Hoje, nas universidades públicas, a gente tem muito esse modelo do orientador cientista, mas que não dá aula, ou que a aula é muito ruim, né? Certo. E se o aluno quiser ter acesso ao conhecimento, ele tem que, de fato, virar um assistente de pesquisa. Tá? E tudo bem, tinham esses dois modelos, né? Em 1987, teve uma comissão em Harvard que teve um processo lá, porque eles viram que sistematicamente os professores que eram bons professores em dar aula, eles não eram promovidos na carreira em relação aos professores que eram pesquisadores puros. Independente de assédio, e assédio aos alunos, independente de qualquer outra coisa. Se você era um pesquisador eficiente, mesmo que seja assediador, você era promovido e o docente bom para dar aula, não. Né? Certo. E aí eles começaram a mudar isso um pouco. Tanto que se criou a posição de professor que dá aulas e o professor cientista. E tem algumas pessoas que ocupam os dois, né? E aí esse artigo trata dessa discussão. Que quando você coloca o professor como subordinado ao conhecimento do aluno, isso tem um lado bom, porque você torna a educação mais inclusiva. Então, por exemplo, aquele cara que tem uma origem difícil, que nunca seria um cientista, com esses professores que dão uma mediação, o cara consegue tirar a diferença e vira um cientista, tem vários casos, mas tem um lado negativo que é o aluno vê o professor como um commodity. E aí tem um trabalho desse artigo mesmo muito interessante, que os estudantes que avaliam os professores, não baseados na qualidade deles, mas baseado no que eles esperam das aulas, né? Então a maior parte dos alunos avaliam os professores em função do que eles, alunos, esperam das aulas. Sim. Tá? Que em geral é boa nota e mínimo esforço, né? Então, isso é muito, assim, a sacada, por isso que esse artigo saiu numa revista de marketing, essa relação entre produtos, consumidores e tal, é algo que existe na sociedade de mercado, né? Mas tem duas áreas em que você não pode marketizar, você não pode criar relações de consumo. Isso é extremamente deletério para a sociedade. Quais são as áreas? Educação e saúde, né? Por quê? Porque a educação cuida das variáveis distantes do indivíduo. Você aprender uma coisa agora não tem impacto local, vai ter um impacto muito distante, né? Se você vê o professor como aquele que deve um serviço a você, você trata como se fosse o celular que não está funcionando, você troca, né? Ou seja, você vira um adulto mimado, basicamente. E do ponto de vista da saúde, a saúde não se importa com você. Quando você pensa em saúde pública, né, você pensa em uma doença prevalente, por exemplo, não importa o que você acha das coisas. Se você ficar doente, você vai ficar doente. A natureza é subordinada, o homem não é maior que a natureza subordina o homem, no sentido que a gente vive para entender a natureza e conseguir usufruir das suas regras. Então, você marketizar os processos de relação das pessoas gera, em última análise, o negacionismo. Ou grupo de pessoas, que aí entram os antivacinas, os negacionistas e tal, um grupo de pessoas que são muito descritas por meio de suas variáveis próximas, como um consumidor. Aí é uma discussão super importante que esse artigo traz, e um outro também de 2021, que o negacionista é, antes de tudo, um consumidor. O perfil de um negacionista é muito relacionado com o perfil de um consumidor de produtos que preza por qualidade. Quer dizer, ele começa a ter relações com tudo na vida como ele tem em relação a produtos que ele consome. Isso, a empresas, né? Ele objetifica os outros, não transformando em qualquer. E confunde o conceito de cidadania com de consumidor, né? Isso, e essa é uma ideologia social prevalente, né? Existem ideologias que são muito comuns socialmente, em que todas as relações são reduzidas a relações de consumo. Isso tem benefícios? No curto prazo tem mesmo, no curto prazo. Só que no longo prazo, você vai gerar indivíduos muito imediatistas, né? Em que em situações de educação e saúde, vão ser pessoas completamente mal formadas, né? Então, assim, não tem área melhor do que o marketing para explicar
Porque o marketing criou esse estado de coisas, verdade seja dita, para explicar, por exemplo, os sommeliers de vacina, uma parte dos antivacinas, dos negacionistas, e por aí vai. Aí eu gostaria, para fechar, que você lesse o e-mail de nosso outro ouvinte, que também está nessa questão. Claro, vamos lá. Olá, quem é o Altair? Eu sou o Lucas Petri. Eu não sei se chegarão a ler este e-mail, mas eu precisava compartilhar algo com vocês, nem que seja para amenizar o meu mal-estar. Ontem, um colega do curso de francês compartilhou em um grupo de WhatsApp um texto que pode ser encontrado aqui, aí ele passa o link. Eu tentei apontar todos os absurdos lá contidos, mas não consegui em razão da quantidade. Parei na parte que falava que a erradicação da varíola nada tinha a ver com as vacinas. A mesma pessoa tinha dito há uma semana que o consumo de soja desmasculinizava os homens por conter hormônios femininos, o que bem, obviamente, é mentira. Caros quem é o Altair, o que eu faço para tirar o aperto do peito que dá em saber que esse tipo de desinformação criminosa está tão perto de nós? Eu fico o dia todo ruim quando esse tipo de situação acontece, não consigo me concentrar em nada. Claro que eu recomendei os 2 episódios de vocês sobre o tema das vacinas, mas acho que nem a minha resposta, colega, e nem mesmo o trabalho cientificamente embasado de vocês dê conta de fazer com que pessoas como ela percebam que estão causando dano concreto a todo mundo. E aí, Altair? Então, aí você, né? aí os seus colegas. Sabe? Eu não. Pense uma área que teve sucesso estrondoso em condicionar e criar métodos de política pública para a educação de populações. É o marketing, é a publicidade. Vocês conseguiram criar uma epistemologia de conhecimento, uma epistemologia nos indivíduos que vivem em grandes cidades, que elas utilizam para acessar a realidade por meio de lógicas de consumo, e isso nunca foi tão bem sucedido na história. Por isso que as empresas nunca cresceram tanto, verdade seja dita. E por isso que a gente nunca teve tantos problemas de distribuição de renda na história também, né? Verdade. De novo, quando a gente pensa em relações de consumo aplicadas a todas as situações, a gente vai ficar imediatista e negacionista. Vai ficar. Tá? E se a gente não conseguir excluir essas lógicas de duas instâncias principalmente, que é a instância da saúde e da educação, se a gente não conseguir blindar essas áreas, a gente vai sofrer os efeitos nefastos da publicidade e da propaganda, né? No sentido de espalhar comunicação, porque, por exemplo, hoje, em redes sociais, né, as redes sociais são a melhor métrica que a gente tem para medir lealdade, não preferência. Porque você está o tempo inteiro se comportando e nem pensando no que você está fazendo na rede. Pelo contrário, na verdade você tem dessas plataformas, ou nessas plataformas você tem mecanismos que incentivam a maior frequência possível de uso. Né? Isso, então eu nem preciso te perguntar para saber o quão leal você é a uma marca. Eu descubro isso antes de você, inclusive, né? E aí isso está sendo usado correntemente por todo tipo de grupo social que sempre existiu para aumentar a propagação das suas ideias. E aí você coloca ideias razoáveis que levam um bocado de tempo para construir, com ideias rasas que são catchy, como se fosse um jingle, né? Que propagam mais rápido, né? Então a luta entre a educação científica e o negacionismo, ela já é perdida, né? O que a gente tem que ter é uma ação, de fato, coletiva daqueles que constroem essas métricas, né? Constroem os ecossistemas onde essas métricas são medidas e parar com essas malditas bolhas, de verdade. Sim. Né? Então, assim, no curto prazo, as empresas estão lucrando muito, mas os seus stakeholders não vão viver o suficiente para ver os lucros. Esse é o problema, sabe? Então, enquanto a gente não acabar com essa lógica imediatista das empresas e mesmo das pessoas, a gente não vai mudar esse estado de coisas. Para quem ouve o Naruhodo com frequência, você vê que a gente não tem feito episódios sobre Covid com frequência, tem comentado aqui e ali, porque a gente já tem 4 episódios sobre Covid, sobre vacinas, sobre como lidar com epidemias, sobre comunicação de risco, sobre solidão e tudo mais, e nenhum deles caducou. Nenhum deles está desatualizado, todos eles são muito atualizados. Vou deixar todos na descrição para quem não ouviu, né? Eles poderiam ter sido feitos hoje, tá? Cada um deles. E é por isso que não tem muito a ser dito
tem muito a ser planejado, né? Então, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, a pergunta real, né? Por que a gente escolhe vacinas? Porque a gente pode escolher, sabe? Esse é o ponto. A sociedade é muito boa com a gente, porque a gente vive numa situação em que a gente pode escolher. Como a gente pode escolher muita coisa, na verdade a gente atribui muito pouco valor real a cada uma das opções. Sim. E aí sempre que a gente escolhe uma coisa, ela parece que não é boa o suficiente. E aí começa a se comportar em relação às vacinas como quem se comporta na frente de uma gôndola de supermercado, né? Exatamente, ou na frente do Netflix. Isso, né? E aí fala assim, não, mas eu tenho conhecimento suficiente para saber qual é o melhor biscoito. Isso, eu nem vou entrar em discussão, vou deixar até alguma referência, nem vou entrar em discussão sobre qualidade de eficácia de vacina, porque as pessoas nem sabem discutir. Então, nem vou entrar na questão. Exato. Se você também não tem a noção de diferenciação entre o que é uma questão de senso coletivo e uma questão de senso individual. Muito bem, isso. Comprar biscoito pode até continuar no âmbito da escolha individual, né? Agora, se a gente não blindar a educação e saúde, né, essa lógica de consumo vai começar a ser usada também nessas duas áreas, e aí estamos perdidos, certo? Isso. E a verdade é que a gente caminha rapidamente para a desblindagem dessas áreas, né, Altair? Assim, a gente tem um sistema de saúde público aqui que não tem igual no mundo. Né? Exatamente. E que garante talvez a melhor distribuição de vacina de todo mundo. Né? E se não fosse a pandemia, provavelmente ela caminharia para a privatização, sabe? E isso é tratar a saúde como mercadoria. Né? Já a educação já tá nesse patamar. Sim. Né? A educação já está nesse patamar. Né? Então, e vai levar décadas para retornar. Exatamente. Né? Então eu formo todo semestre vários cientistas e sempre recomendo sistematicamente que eles saiam do Brasil. Porque a situação da educação no Brasil vai melhorar. Só que vai levar mais tempo do que a vida produtiva dessas pessoas. Sem dúvida. Então o ideal é sair mesmo. Tá? Porque são graus de temporalidade diferente. Agora eu vou falar um pouco de abusando da autoridade, tá? Não existe diferença prática na qualidade das vacinas. Tome a que tiver no posto, tá? Não seja idiota, basicamente. E uma vacina só vai ter eficácia real quando todo mundo tiver vacinado. Não adianta. Toma a que tiver. Se precisar fazer um reforço, faz o reforço. Mas na hora que precisar. Porque a gente está correndo contra o tempo. Se aparecer uma mutação ou uma variante que pula o mecanismo das vacinas, a gente zera a vida, vai ter que começar tudo de novo. Então, quanto antes você se vacinar, melhor. E assim, eu não sou cientista, mas de uma coisa eu tenho certeza, Thaí. A gente tá tomando vacinas que foram produzidas em tempo recorde, né? E que não tiveram o mesmo rigor que vacinas de doenças anteriores, né? Que tiveram muito mais tempo para pesquisas e testes. Portanto, a gente provavelmente vai ter que tomar novas doses, seja de que vacina for. Né? A gente vai ter que ter novos ciclos de vacinação, né? Tem provavelmente. Que ter mais pesquisas. Exatamente. Então, assim, a prioridade hoje é imunizar a maior quantidade de pessoas possível, no menor tempo possível, seja com que vacina for. Isso, exatamente. Então, mesmo você achando que é pouco tempo para essas vacinas, elas já estão em pesquisa há pelo menos 10 anos. Não é tão pouco quanto as pessoas acham. Né? Aliás, quem não sabe disso, ouça o nosso episódio sobre vacinas. Né? Isso. Então, a recomendação é, continue se cuidando, né? E tome a vacina, gente. Assim que você puder, tome e vamos resolver isso o mais rápido possível. Não podemos normalizar 1000 mortes por dia. Isso não faz nenhum sentido. É isso daí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.